A professora Norma. Ela é professora no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, aqui no Instituto de Letras da UNB, doutora em Literatura e Práticas Sociais e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília. Aqui na UNB coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e é líder do grupo de pesquisa Núcleo de Escritoras Pretas Maria Firmina dos Reis. É autora de obras voltadas para o letramento racial, incluindo livros Pedagogo-Poemas para uma Educação Antirracista e Tradução como Prática de Resistência e Inclusão Vozes Femininas Negras. Agora, o professor Danilo Nogueira Prata, ele é professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal e atua como técnico em assuntos educacionais no Decanato de Ensino de Graduação aqui na UNB. É formado em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília e é também mestre em Educação e doutor em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde, ambos pela Universidade de Brasília. É pesquisador sênior dos grupos de pesquisa Pensamento e Cultura e Criatividade, Educação e Singularidade. Agora, o Manuel Barbosa Neres, ele é servidor técnico na Universidade de Brasília, tem graduação em Filosofia, Teologia, Tecnologia e Administração Pública, é mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília, com uma tese sobre filosofia africana. É ex-coordenador do Centro de Convivência Negra e da Coordenação Negra no Roquém, aqui da UNB, é vice-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, servidor da UNB, aquilombado do Quilombo Mesquita, cidade ocidental de Santa Maria, participante da CONF, pesquisador e escritor. Chegou. Eu lembro que você tinha falado. Valdemar de Assis Lima é museólogo e educador antirracista, professor do curso de graduação em Museologia da Universidade de Brasília, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em arte, educação e linguagens artísticas contemporâneas pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, é também membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB e sócio emérito do Instituto Memorial Lélia Gonzalez. Atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos da Faculdade de Ciências da Informação. Avram Stelling Bloom é professor no Departamento de Língua Estrangeira e Tradução da Universidade de Brasília, graduado em Letras, Espanhol e Inglês pela Western Washington University, mestre em Linguística e Ensino de Inglês como Língua Estrangeira e doutor em Linguagem e Retórica pela Universidade de Washington. Além da docência no ensino superior, tem experiência como professor em projetos educacionais para professores e alunos da rede pública e em escolas de língua. Professor Anderson Ribeiro Oliva, na área de História da Afro, Departamento de História da Universidade de Brasília, é formado em História aqui pela UNB, também mestre em História Social e das Ideias e doutor em História Social. Foi professor de História da África no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, possui experiência nos debates relacionados aos estudos africanos e ao ensino da história da África. É investigador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Públicas, História e Educação das Relações Raciais e Gênero e do Laboratório de Ensino de História. Professora Milena, e a minha colega lá do Departamento de Letras, Tradução e Inglês. Eu vou pegar o computador de lá, porque estamos fazendo hoje uma gravação no Teams. E aí, eu estou tentando marcar aqui o meu tempo. Poderia colocar no alarme para isso? 10 minutos só? Ok. Vou compartilhar a tela. Só um momento.
Sim, sim, por favor. Não começa ainda. Ainda não. Ok. Compartilhar. Procuro o ato. Ok, vou deixar só isso, então, porque nessas horas vai tudo errado, né? Hum, hum. Gente, desculpa, eu tinha deixado aberto aqui os downloads. O ato da reitoria. Acho que. Não. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Ok, vamos lá. Então, bom dia a todas, todos. A gente fica feliz com a presença de vocês. Hoje estamos apresentando uma comissão que foi criada no início desse ano, em 2025, pela vice-reitoria. E essa criação da comissão foi feita a partir da luta de professores e professoras negras da Universidade de Brasília, né? Principalmente aqueles professores e professoras que participam do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Hoje contamos com a presença, além dos colegas que estão aqui comigo, professores que fazem parte da comissão, contamos com a presença do senhor Danilo Prata, que é representante, está representando hoje o DEG. Inclusive, ele fez uma convocação, uma chamada para diretores, principalmente para coordenadores e coordenadoras de curso, que hoje seria o nosso público-alvo. Então, a gente resolveu, né, com o nosso contexto atual, resolvemos fazer essa gravação do evento pelo Teams, para poder fazer a divulgação depois, né? Ok. Então, hoje estamos falando sobre a importância da inclusão de conteúdos étnico-raciais, não somente nas disciplinas da universidade, mas fazer uma inclusão dessa perspectiva afrodescendente, africana, de uma forma que a gente possa chegar a contribuir para uma transformação do contexto social geral, contexto racial, na nossa universidade. E a gente espera que, com isso, a gente consegue atingir a sociedade maior também, né? Então, estou mostrando aqui na tela o ato que eu mencionei, que fala, né, do trabalho da comissão, que deverá elaborar propostas curriculares, pedagógicas e didáticas para promover uma abordagem adequada do ensino de conteúdos étnico-raciais nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação na UNB. Né? Isso não é uma coisa que surgiu agora. Professores também, representantes administrativos, técnicos, como o Manuel Barbosa, que está aqui conosco, sempre se esforçaram também para essa luta. O Manuel faz parte do NEAB, faz muitos anos contribuindo com essa perspectiva importante. Então, o que estou dizendo é que a luta, né, estamos há muitos anos na luta, né? Tem ancestrais que vieram muito tempo antes de nós, e a gente não pode esperar que o nosso contexto racial se mude sozinho, ou que as coisas não têm garantia de futuro, que no futuro as coisas vão melhorar se a gente não trabalhar para mudar essa realidade no dia a dia, né? A gente tem um histórico no Brasil em que na estrutura da sociedade foram processos conscientes em que o Estado fez uso do seu braço para fazer assim, levantar uma parte da população e fazer assim com a outra parte da população. Leis como do Código Penal de 1890, vai mostrar, está na internet para todo mundo ver, mostra como a população recém-liberta da escravização não podia ser, essas pessoas não poderiam ser donas de terra, por exemplo.
ou crianças negras em 1834 não podiam estudar, né? Irem nas escolas chamadas das primeiras letras, né? Enquanto nesse mesmo código haviam benefícios, privilégios para imigrantes. E a gente entende que essas pessoas imigrantes brancas da Europa eram pessoas empobrecidas, em busca de melhores oportunidades, e foram convidados a virem ao Brasil, receberem, na lei está escrita, né, de Código Penal de 1890, receberem terra, dinheiro, para começarem as suas vidas, enquanto a população recém-liberta, né, da escravização foi deixada à sua própria sorte. Não, isso é só um exemplo. Tem vários outros processos, não vai dar para entrar, mas eu preciso mostrar como, na estrutura, né, isso fez parte da história do Brasil. Então, o Estado entendeu que, como fez assim, com a branquitude, fez assim, com a população negra, precisa contribuir para a igualdade racial, né, para uma perspectiva equitativa, né, para mudar o nosso contexto atual, né? E a gente precisa destacar que o Estado não chegou a isso por conta própria. Novamente, por meio da luta de movimentos sociais, movimento negro, né, de acadêmicos escrevendo, colocando pressão, porque o racismo está sempre se atualizando o tempo todo, e se a gente não tomar cuidado, as leis, nossas leis, políticas públicas não vão funcionar, como a Lei 10.639, de 2003, né, que trata da obrigatoriedade do ensino da língua, sou da área de línguas, tá, gente? Da cultura, exato, da cultura, história africana afrodescendente em sala de aula. E minha colega Renata Calaça diz o seguinte: não há lei que se faz um professor fazer algo em sala de aula se a pessoa não concorda com aquilo. Então, a gente vê que até hoje a lei não está sendo implementada de uma forma efetiva. E aí, no ano passado, com a luta novamente dos movimentos sociais, estou muito bom de tempo. Eu vou falar um pouco mais devagar, então. Dos movimentos sociais, foi lançada a política para a equidade, educação para as relações étnico-raciais, educação escolar quilombola, que é PENEC, foi lançada pelo MEC, CECADI, MEC, no ano passado, 2024, com 7 eixos para trabalhar a implementação da Lei 10.639, né? Eixos que tem a ver com financiamento, né? Pensando ao nível de escolas que estão desenvolvendo projetos de uma forma de conseguir uma inclusão verdadeira de uma perspectiva africana, afrodescendente, afro-brasileira em sala de aula, e a gente vê outras perspectivas também, indígena, mas no nosso caso, hoje estamos focalizando a perspectiva africana, afrodescendente em geral, afrodiaspórica, afro-brasileira e quilombola, né? E essas escolas que estão desenvolvendo de uma forma adequada e constante, e não só no mês da consciência negra ou só pontualmente, né? Essas escolas que realmente, digamos, inseriram no seu contexto geral, cultural da escola, estão ganhando prêmios, como Prêmio Petronilha, né? Então, isso faz, ou dinheiro também é uma forma de incentivar essas escolas a desenvolverem, a implementarem de forma efetiva essa lei. Tem o eixo, então, de financiamento, tem formação, capacitação de professores, tem a formação de diretores, melhoria das condições físicas das escolas. Temos escolas quilombolas sem biblioteca, goteiras em sala de aula, questões como essas. PENEC está buscando, né, realmente conseguir uma melhoria dessa perspectiva importante na nossa sociedade.
Então, nossa conversa de hoje, né? Vocês, estudantes, é a nossa turma de sexta-feira de manhã. Quando vocês se formarem, não sei se vocês vão entrar na gestão, serem professores, mas qualquer profissão, essa perspectiva, a lei, a PENEC é importante, né, para a formação de vocês. E para os nossos diretores e diretoras, coordenadores, coordenadoras de cursos da UNB que não estão aqui, infelizmente, a gente está fazendo esse trabalho para sensibilizar, conscientizar da importância desse trabalho, e é um trabalho que tem que ser feito por todo mundo, né? O Estado, né, através dos movimentos sociais, grupos, movimentos negros, a luta de professores, né? O Estado criou essas leis, essas políticas públicas, mas não estão chegando, né, às pessoas, aos indivíduos, de uma forma adequada. E as instituições são feitas de pessoas, né? Então, diretores, coordenadores precisam, né, dessa perspectiva que estamos trazendo. Nossa busca é sensibilizar, de conscientizar. Então, estamos deixando gravado essa mesa para divulgação posterior. Então, muito obrigada. Passo a palavra ao senhor Danilo. 9 minutos. 10 também, ok. Bom dia a todas as pessoas aqui. Muito obrigado. Cumprimento, então, a professora Norma em nome dessa mesa. E trago saudações do decano de graduação, o professor Tiago, está no Forgrade, né, e não pôde estar aqui. O professor Tiago é o decano, mas me deixou com essa responsabilidade de apresentar a vocês como que está o cenário do ensino de graduação na Universidade de Brasília, né, com relação a essa política. Eu estou localizando aqui a minha apresentação. Acho que ela está aqui. Isto. Esse tema, ele nos sai muito caro enquanto instituição, porque somos avaliados e monitorados pelo Ministério da Educação para o cumprimento dessa legislação. Eu atuei desde 2011 com processos de avaliação da qualidade do ensino de graduação junto ao decanato de graduação, com indicadores de qualidade. E essa avaliação ela é feita através do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e as visitas em loco para renovação de reconhecimento ou reconhecimento dos cursos de graduação na Universidade de Brasília. E dentro dessa perspectiva, os avaliadores, eles sabem que a gente tem que cumprir a legislação e eles cobram isso das instituições. E a gente tem resistência. Como que eu já tenho que dar o meu currículo inteiro se eu tenho que colocar essa disciplina? Não vou falar o nome dos cursos, né, mas é muito difícil alguns bacharelados de ciências puras, né, ou cursos da saúde falar, não, aqui não tem como a gente... Mas a gente imagina que seja a falta de preparação do profissional, dos professores, a falta de capacitação, porque talvez eles também não viram nas suas graduações, na formação, como que a gente aborda esse tema dentro de cada área. E então, quando a professora nos procurou para entender um pouco mais como que a gente poderia contribuir, o decano ficou muito entusiasmado, me colocou à frente dessa ação, e eu trago, então, aqui os resultados de como a gente pode contribuir um pouco do cenário para vocês. Eu vou falar hoje, através dessa provocação, por uma formação étnico-racial nos currículos dos cursos da UNB, eu vou falar dos aspectos legais e o impacto da curricularização das práticas de educação das relações étnico-raciais nos processos de avaliação MEC e INEP nos cursos de graduação da UNB. Eu atuo na coordenação de acompanhamento do ensino de graduação. Esse é o meu setor. Bom,
temos então as nossas bases legais. Ficou escurinho? Desde 96 a gente então, gente, só em 96, né, que a gente começou a discutir isso dentro dos cursos de formação. Ele faz parte do currículo da educação básica, né? Então, é para ser trabalhado desde a educação básica até o ensino superior. Em 2003, a gente tem, então, a legislação que pauta esse encontro e esta comissão. 2003. Em 2008, a gente tem uma outra legislação, a 11.645, que fala da história e da cultura indígena também, né? Porque é preciso que se fale e se fale sobre tudo, né? Mas vamos lá, étnico-racial. Em 2025, 2004, a gente tem outra resolução do CNE também, com parecer do CNE, que fala também sobre a curricularização dessas práticas. Mas é só em 2025 que a Universidade de Brasília, que é vanguarda, que atua na vanguarda dessas pautas, que ela criou uma comissão para se trabalhar isso. Não é de estranhar isso, porque a política de acessibilidade, que a gente também vem discutindo há muito tempo, ela foi lançada em 2023, aqui nessa instituição. Então, a gente precisa pensar essa política dentro da instituição. Tem que virar uma política esse trabalho dessa comissão. É o que a gente está vendo nessa linha histórica. Essas normas, elas consolidam esse compromisso da educação superior com a formação cidadã e plural, né, que é o que a gente pega. As visitas em loco, elas estão ali hoje ocorrendo, né, essas auditorias, esses processos de avaliação, e a gente chama de regulação da educação superior, elas estão acontecendo hoje em alguns formatos virtuais, em alguns cursos presenciais, porque a gente quer saber presencialmente se a gente tem acessibilidade para uma pessoa com baixa mobilidade conseguir subir uma rampa, se tem cadeira para pessoas obesas, né? Então, é necessário fazer todo um ajuste físico, estrutural, institucional e atitudinal. Vamos colocar todos os tipos, né, de ajustes. Bom, a UNB hoje atua com 149 currículos de graduação. Exatamente isso. A gente não conta só um curso de direito, a gente conta dois, porque é um projeto pedagógico noturno com público-alvo totalmente diferente do diurno. Então, a Ciências Sociais, embora seja um curso só, a gente tem 4 habilitações, 4 identidades de cursos ali. O pessoal de língua portuguesa, a gente tem 4 cursos de língua portuguesa. Diurno, noturno, licenciatura diurna, licenciatura noturna, licenciatura EAD. Então, são 4 perfis diferentes e com suas peculiaridades, né, que também devem ser levadas. Desses 149, passaram, né, por uma reformulação recente por causa da curricularização da extensão, que é uma lei de 2018, mas não foram todos que passaram. Teve alguns que falaram, não, a gente não consegue colocar extensão, né? Uma lei de 2018, a gente ainda tem curso que não passou por reformulação, ainda está passando. Bom, adequação, também a formação docente, né, desses professores, pela resolução CNE de 2024. Os cursos de licenciatura, novamente, dessa instituição, são 44 cursos de licenciatura que a UNB tem. Eles também têm que passar novamente por um processo de renovação dos seus currículos, porque a gente tem uma nova legislação em 2024 agora que fala que temos que ter mudanças. E a gente quer aproveitar esse período de mudança para a gente incluir esse processo também da inclusão, né, da educação étnico-racial nos currículos desses cursos. O objetivo, então, é integrar essa dimensão étnico-racial, ambiental e de direitos humanos a essa formação também. Bom, isso traz também os seus desafios, quanto também traz oportunidades do ponto de vista. Os desafios estão em garantir a incorporação dessas temáticas étnico-raciais, como superar essas resistências institucionais das áreas, né? E a gente sabe que é através do letramento, né? E a gente tem que ter paciência, porque tem muita gente que não conhece, né? E a gente fala, meu Deus, eu vou ter que explicar isso de novo, sim. Às vezes a gente tem que descer um pouquinho mais o nível para poder fazer o coleguinha daquela área rígida. Eu não vou falar os cursos, mas vocês
Vocês estão entendendo, né? Das ciências puras que ele tem que trazer. É saúde da população negra, né? Métricas e tudo mais, né? Fatores históricos dos elementos da construção civil, né? Os fundamentos sociais, né? Das edificações, vamos colocar assim, quem que foi, como que foi pensado isso pelos povos ancestrais, né? Então, tudo isso não veio de agora, né? Então, é uma construção histórica que deve ser valorizada. Ajustar a carga horária e as bibliografias desses cursos, né? Porque a gente tem dentro da Universidade de Brasília um fator chamado 70-30, né? 70% tem que ser obrigatório e 30% dos currículos tem que ser de matérias optativas, né? Então, esse é um desafio. Alguns cursos mal conseguem, dizendo eles, cumprir a carga horária que diz a diretriz curricular de obrigatoriedade, né? Mas a gente quer que pelo menos entre como um tema transversal dentro de alguma disciplina, que é o que preconiza a legislação. Nossas oportunidades, o processo tem que ser participativo e democrático. Essa comissão, a professora conversou comigo, que vai discutir com as unidades acadêmicas os cursos, os currículos mais inclusivos e conectados com a sociedade, e, claro, trazer essa formação cidadã e crítica aos egressos. Bom, o que o DEG fez, então? O DEG tem uma comissão, né, que analisa projetos pedagógicos de curso, né? Então, você consegue acompanhar e monitorar todo o processo de reformulação através desse QR Code, através desse site, vocês podem olhar aí, é um painel dinâmico, onde você verifica como que está a situação de cada projeto de curso. Tem curso que não renova o seu projeto pedagógico desde 2011, só para vocês terem uma ideia, né? E ele está parado no tempo. 2011 para cá são quase 15 anos, né? Então, assim, é muito tempo para você deixar aquele conhecimento ali e ele não se acompanha. O decanato também tem templates, né, de como reformular o projeto pedagógico, e essas legislações que eu coloquei ali, elas também estão ali para serem atendidas. Na parte de avaliação do MEC e do INEP, é exigida essa atualização do PPC de acordo com as diretrizes nacionais. Ela é feita pelos núcleos docentes estruturantes, NDE, essa é a sigla, só que eu acho que é muito difícil essa comissão chegar em cada núcleo docente, porque cada curso desse tem o seu núcleo docente. Em alguns casos, como aqui o IL, tem um núcleo para quase todas as áreas, né? Já estou terminando. Mais um minutinho. Cumprimento dessa lei, que é específica, e a inclusão efetiva da educação, das relações étnico-raciais serem cumpridas aí, através disso. Esses critérios vão influenciar os conceitos e a qualidade institucional. Toda vez que vem avaliador do MEC, a gente é cobrado sobre isso, e vem a anotação. Onde está o cumprimento? Em qual disciplina? É um exemplo aleatório e espontâneo, né? No bacharelado em matemática, como vocês trabalham isso? Aí eu, lá do lado, como? Me explica, como? E aí a gente precisa, inclusive, adentrar essas áreas mais puras, né? E dizer como você pode trabalhar isso, qual a metodologia, né? Em que conteúdo, né, a gente pode trabalhar. Talvez a inserção com professores e tudo mais. A reformulação dos PPCs é essencial para consolidar essa formação plural e antirracista que a gente busca. É um princípio ético e legal previsto em legislação, e a UNB vem reafirmar aqui o seu papel. Esse decanato de graduação ele está à disposição dessa comissão para a gente aproveitar esse momento de reforma do currículo das licenciaturas, né, para incluir essa temática, porque é nos cobrado isso e a gente não sabe como. Não sabe por falta de conhecimento, eu imagino, né, a primeira coisa, ou por uma resistência também que é estrutural, né, que a gente também tem que identificar esses elementos. Bom, essa foi a legislação, né, que a gente tira como base para pautar a nossa fala, e eu deixo, era para deixar aqui com vocês, o nosso e-mail da coordenação, mas ele não apareceu aqui, mas está tudo bem. Já os contatos. caeg.dtg@unb.br. CAEG, CAEG. Está gravado. E projetopedagógico@unb.br.
inclusive eu tinha deixado até os celulares ali, mas a gente está à disposição, esse decanato dessa comissão, de quem quiser pesquisar, que uma das linhas também é pesquisar. Agradeço então, professora, muito obrigado. Nós que agradecemos, Danilo. Avisa. Antes de passar para o senhor Manuel, eu gostaria de chamar uma estudante egressa da UNB. Toda vez que a gente faz uma atividade na UNB, essa perspectiva é muito importante. Então, eu convidei a Victoria Galeno, que é graduada em licenciatura em Ciências Naturais no campus de Planaltina. Sim, por favor. Eu não senti assim. Ok, Foi por WhatsApp. ok, foi por WhatsApp. Vou só colocar a apresentação do Manuel. Tá bom. É reunião com coordenador. Perfeito. Olá, bom dia. Cumprimento aqui a professora Norma, os demais participantes desta mesa e o que já saiu da mesa, mas volta daqui a pouco. E todos vocês presentes, a garotada aqui do céu. Então, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Então, vou tentar contribuir. Eu não sou muito bom de tempo, então a tendência é que eu passe dos 10, mas vou tentar pelo menos ficar em 11. Então, a gente vai tentar contribuir com essa mesa numa perspectiva, assim, de continuidade. Porque você sabe que essas coisas elas não são estáticas. Então, você chega a um ponto, mas a vida te diz que você precisa continuar. Então, é muito nesse sentido, e é na perspectiva desta frase da Angela Davis, né? Porque eu acho que isso não é apenas uma frase, mas é uma doutrina, é uma orientação de vida. Porque a gente compreende que, mesmo, digamos, você não concordando com o racismo, de alguma forma, você não sendo racista, de alguma forma, isso talvez não resolva o problema, que há a necessidade de uma proatividade no enfrentamento disso. Então, isso para nós é fundamental, né? E aí que entra também esse senhor, Eudego Bispo, uma das referências da nossa temática racial e quilombola. Ele faleceu, se não me engano, no ano passado, muito recente. E talvez com relação a esse termo ele teria uma forcinha a mais. Ele diria que não basta que seja antirracista, precisa ser contra-racista. Então, ele aceitou mais ainda a necessidade de uma proatividade com relação ao enfrentamento das mazelas sociais. E aí nós compreendemos que se trata mesmo de um imperativo, essa luta nossa com relação ao enfrentamento do racismo. Porque já tivemos avanços, mas em meio a avanços, você lida sempre com muitos retrocessos. E às vezes os retrocessos mais perigosos. Porque quando eles retroagem, às vezes, digamos, estava numa linha 10 e com um retrocesso você volta talvez até ao nível 0 ou menos que isso. Nós já passamos por esses reversos sociais, como a própria política tem nos mostrado. Então, a gente precisa compreender que se trata de um imperativo constante. Aqui, só como registro, eu procurei fotos das antigas. Tem uma muito mais interessante, não que essa não seja interessante, mas tem uma do CEP, de 2003, quando foi a política de cotas, né? Foi aprovada. Eu tentei recuperar, eu não encontrei isso. Depois, se alguém tiver essa foto, por gentileza, compartilhe. Mas esta é exatamente do período de discussão. 2004, se não me engano, porque foi aprovado em 2003, e em 2004, então, já foi o primeiro vestibular. Segundo semestre de 2004. E aí temos o professor Nelson Inocêncio, bem jovenzinho, né? Está aí. Depois vocês vão ver uma foto mais adiante, que, se não me engano, é a professora Glória, não sei se é Glória Moura, que está à direita do Paulo Paim. Paulo Paim está no centro, né? O Nelson à esquerda, e
Não consigo identificar se é a Glória Moura, mas ela teve uma grande participação aí. E aqui esta foto do ano passado, né, Danilo? Onde se comemorava 20 anos de política de cotas na UNB, né? E, novamente, você pode ver a presença do Nelson Inocêncio, ele já um pouquinho mais idoso, e o José Jorge, que é um gigante dessa luta antirracista, né? Da antropologia, e aí outras personagens importantes, né? Que a gente não tem tempo para falar de cada pessoa. Então, a UNB, você sabe, né? Em termos de é pioneira como universidade federal, né? Porque a pioneira, de fato, foi a estadual do Rio de Janeiro, e aí depois vieram duas federais, que foi a UNB e uma outra de Mato Grosso do Sul, exatamente iniciaram todo esse processo em níveis de instituições federais, né? E aí eu nomeio alguns avanços que a gente teve, muitas delas o próprio Danilo já mencionou, eu só estou aí pincelando a lei de cotas, né, 2012. Depois a gente teve avanços importantes aqui na própria universidade, que foi a instalação da política de cotas na pós-graduação. Isso foi um combate que nós fizemos, acredito que muitos de nós participamos desse combate, e, enfim, se não me engano, foi 2021, não estou muito seguro da data, mas foi por aí. 2020? Pois é. Então, a aprovação em 2020 e o primeiro ingresso em 2021. Então, significa que todos os programas da universidade, na pós-graduação, têm política de cotas, né? E nesse sentido que também foi trabalhado cota para quilombolas, porque os quilombolas, eles eram ausentes totalmente. Então, se tratava da questão negra em geral, mas também nesse sentido há diferença. Mas a partir daí nós começamos também esse trabalho de inclusão, e hoje, nesses cursos, todos eles têm a política de cotas exclusiva para quilombolas, também na graduação, e agora, então, foi reinstalada a comissão de heteroidentificação. No início da política havia algo semelhante, mas foi muito questionado, inclusive o tratado como tribunal racial, né, gerou uma complicação terrível com relação à própria política, que, na verdade, a própria criação da política não foi fácil e não continua sendo algo simples a sua manutenção. Mas foi um período que houve uma grande tensão, principalmente nessa pecha de tribunal racial. Mas, enfim, após diálogos e estudos e, ao mesmo tempo, todo um movimento de mobilização, essas comissões retornaram e agora elas já são partes integrantes do processo seletivo, né, da UNB, e que tem gerado resultados importantes, né? Porque isso faz parte, inclusive, de todo o processo de controle da política, que a gente deparou e ainda depara com vários casos de fraude e que a gente tem trabalhado no sentido mesmo de melhorar, de fortalecer e de aperfeiçoar a política, sempre nesse contexto de continuidade e aperfeiçoamento. Também, como já é visível, foi criada uma comissão para a formação já com olhares curriculares, né? Então, é nesse sentido que essa comissão aqui se encontra para realizar este trabalho de discussão, de propositura e, ao mesmo tempo, de provocação e cobrança, porque é assim que a comunidade caminha. Então, nesse sentido que nós nos encontramos aqui, né? Porque esses desafios importantes ocorridos, eles têm gerado bons resultados. É claro que a passos lentos, mas a gente já identifica, sim, esses resultados. Então, o nosso desafio é dar continuidade nisso e de uma forma bem, talvez, eficiente já no âmbito curricular, porque todos nós sabemos a importância disso, considerando tanto a questão mesmo de uma formação, de uma capacitação, de um letramento
E nesse termo letramento, Danilo, inclusive eu compreendo que merecia talvez uma própria disciplina nesta linha, certo? E a gente compreende que, inclusive, no campo da linguagem, temos muita deficiência na questão de uma compreensão racial. E aí entra, claro, toda a questão identitária e a questão de uma compreensão de uma cultura institucional contra-racista ou antirracista. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa linha. E nesse sentido também que entra toda a contribuição de visão, de epistemologia, de visão sociopolítica dessas comunidades que chegam, esses que nós chamamos de novos segmentos incluídos, que no caso os povos quilombolas, lamentavelmente, a gente diz novos incluídos, porque eles deveriam estar na cena há muito tempo. Mas o fato é que é essa verdade que nós também estamos fazendo parte. E um elemento também importante nessa inclusão curricular é a inclusão também docente. Nós sabemos que a quantidade de docentes negras na universidade é baixíssima. Então, uma vez que trabalha também a inclusão curricular, nós estamos dando oportunidade para trazer também essas pessoas para a docência. Então, eu acho que nesse sentido que temos aí, sim, um desafio, mas não é um desafio que nasce do zero. Porque seja em termos de sociedade, em termos de ancestralidade, como também de institucionalidade, nós compreendemos que estamos, sim, numa caminhada e fazemos parte dela e queremos deixar legado disso. Então, que o nosso trabalho aqui seja nesse sentido. Tem 10. Estou com ela aí. Preciso abrir seu site? Sim. É que eu mandei para você. Sim. Não sei se você. Eu já tinha. Foi o segundo. Ok. Segunda leva. Qual desses, Vavá? Professor Valdemar. Fala mesmo, pelo amor de Deus. Valdemar é minha mãe que não tá brava. Eu sempre do prédio também. É qual desses? Valdemar. Não é nem. Tá bom, eu vou abrir de novo. Mas eu tô com o pendrive. Não, tá no meu WhatsApp, é só abrir de novo. Tá. Esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Precisa. Todos precisam. Vai de um autoritarismo até. Se você exercitar, pode ficar à vontade. Por que não está aparecendo? Tem que fechar. Isso, tem que. Muito obrigada. Eu vou até encurtar esse negócio daí, viu? Porque vocês colocaram o sarrafo lá em cima. Mas eu tenho um que possa ser. É esse aqui? É esse aqui, prof? É. Sei quantos. Vamos lá. Bom dia a todas, a todos e a todes. Eu estava brincando aqui com minha querida colega Norma. Eu sou o Vavá. Valdemar só para minha mãe, quando está brava, e para o síndico do prédio. Meus alunos, colegas, todos eu sou o Vavá. Eu vou tentar ser bem... Vou tentar essencializar o que eu ia falar, por uma questão de tempo e também para não cansar vocês, e também para poder cumprir aqui as regras, né, do jogo. Tá gravando. Eu vou falar sobre uma categoria que eu desenvolvi na minha tese, que é a EARER. A gente ouve falar muito de ERER. Eu estou propondo EARER, o acréscimo do A, mas não uma perspectiva semântica, mas uma perspectiva política, né? Eu parto da ideia de que nem toda educação para relações étnico-raciais é, de fato, antirracista. E eu trago alguns exemplos para me ajudar a tentar convencer, no sentido de vencer junto, né,
vocês aqui nessa jornada. Nesse painel inicial, a gente está vendo aí algumas figuras que são pioneiros na perspectiva de uma educação antirracista, na perspectiva de uma proposição de um sistema mundo antirracista, né? Onde pessoas são tratadas na perspectiva da equidade. Né? Então, a gente está vendo ali o Emetério José dos Santos, que é do Maranhão, né? Um educador maranhense, também protagonista nesse cenário, né? O João da Cruz de Souza, catarinense, poeta, simbolista, né? O mais traduzido, poeta, simbolista mais traduzido, um dos mais traduzidos no Brasil, e assim, eu brinco muito com os alunos dizendo o seguinte, uma pessoa adulta no Brasil, de 20 anos, 30 anos, não conhece João da Cruz de Souza. Mas uma criança de 10 anos na Alemanha diz poema dele, assim, porque é absolutamente comum na Alemanha o Cruz de Souza, né? Ali abaixo, de amarelo, é uma tragédia, não tem uma imagem do pretextado dos Passos e Silva, um dos mais importantes pioneiros educadores brasileiros, né, que teve a coragem de pedir autorização do rei para que ele pudesse ministrar aulas, para dar cursos, né, para pessoas, para crianças negras. Ali acima, a Lélia, doutora agora, por favor, vamos respeitar, né? Doutora Lélia Gonzalez, que recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de Brasília ontem, numa cerimônia belíssima. E eu deixei por último, não foi por acaso, eu não sei, vocês conhecem essa figura que tem ali, essa primeira, Antonieta de Barros? Já ouviram falar? Algumas pessoas sim, né? Quem ela é? Ela é a primeira parlamentar negra desse país. A biógrafa dela está caminhando na pesquisa, uma pesquisa que é viva, né? Está ainda se ampliando. Ela está quase afirmando que ela não é a primeira parlamentar negra do Brasil. Ela é a primeira parlamentar negra da América Latina. Né? Em breve teremos a confirmação, mas as pesquisas da Jeruse Romão, a biógrafa da Antonieta, fala sobre isso. Se nós comemoramos hoje o 15, o Dia do Professor, né? Foi ela que criou, por causa dela. Né? Então, vocês imaginem o que é uma mulher negra em Santa Catarina, parlamentar, professora, escritora, cronista, jornalista, né? Quer dizer, não é pouca coisa. Então, assim, a gente está falando de antirracismo, a gente está falando de educação antirracista. E nessa perspectiva do EARER, que eu estou aqui apresentando para vocês, eu parto da ideia de que é preciso uma educação de fato antirracista para relações étnico-raciais, a partir da qual os sujeitos, as sujeitas, poderão adquirir um letramento racial crítico, importante aí fazer aqui no crítico, né? E, por sua vez, a gente vai atingir um lugar, a gente vai atingir um espaço, esse espaço é consciência negra. Né? Então, é nessa linha de pensamento que eu construo a minha argumentação. Vou tentar aqui passar muito rápido. Bom, não se pode falar de antirracismo, não se pode falar de racismo ou relações étnico-raciais sem a gente começar falando de branquitude e privilégio branco, né? Então, é preciso entender o que é a branquitude. A branquitude é um lugar relacional, onde pessoas brancas que nascem brancas, né, já estão lá, esse lugar já é delas, enfim. E esse lugar, né, oportuniza uma condição estabelecida pelo poder hegemônico que garante, é uma garantia histórica, garante a essas pessoas, né, desde o nascimento delas, desde o, né, enfim, é muito louco imaginar que mulheres negras recebem menos anestesia que mulheres brancas. Quer dizer, o racismo alcança o bebê, alcança a mãe do bebê. Quer dizer, antes de nascer, o sujeito já sofre o racismo. Pesquisas muito sérias, né, de psicopedagogos, de pessoas que trabalham com educação infantil na base, né, dão conta de que crianças negras
recebem menos carinho na cabeça. Isso é muito doido, porque o sujeito vai fazer carinho na cabeça de uma criança que tem um cabelo crespo, ele vai assim. E aí a mão engancha, o cabelo é crespo. Então, assim, é preciso até uma educação para o afeto, né? Eu preciso descobrir mecanismos de afeto com determinadas pessoas. E existem formas de fazer carinho. Existe uma coisa que é inventada, uma tecnologia ancestral inventada pela África, chamada cafuné. Existe cafuné. A gente pode fazer cafuné. Cafuné é assim, ó, né? Então, e também crianças negras sofrem mais dermatites, né, do que crianças brancas, porque a higienização do corpo delas não é feita com a dignidade e com o respeito que deveria ser feito, porque a branquitude não permite. Ela não está nesse lugar. A criança negra, a mulher negra, o homem negro, não estão nesse lugar, né, de dignidade humana. Então, a branquitude vai oportunizar que pessoas brancas se beneficiem de uma condição de humanização. A gente está falando de humanização. Ser tratado como gente. É isso que a branquitude garante para pessoas brancas, pelo simples fato de serem brancas. Bom, vamos aqui correr. E aí eu trago algumas parceiras, né? Olha a minha arrogância, né? De pensamento, de construção de pensamento, que vão ajudar a gente a entender, né, o que significa a branquitude e o que significa o antirracismo, né? Então, a professora Cida Bento, Maria Aparecida Bento, vai trazer essa reflexão para nós, falando, discorrendo sobre uma coisa que ela chama de projeção patológica ou falsa projeção, né? Aspecto que ela, a partir da psicanálise, observa, né? E que está presente nas relações raciais hierarquizadas e dá conta da transferência dos impulsos socialmente condenáveis do sujeito para o objeto. Então, basicamente, em linhas gerais, é assim. O medo que eu tenho de sofrer a violência, a perversidade do sujeito negro, na verdade, é o que eu guardo para fazer com esse sujeito negro, né? Esse medo branco, na verdade, é um desejo perverso, uma projeção que faço, né, contra esse corpo negro, né? Então ela vai dizer, quando alguém diz que ontem quer lhe atacar, sem nenhuma prova de que essa afirmação é verdadeira, sem nenhuma certeza disso, na verdade, a gente precisa entender que é ela mesma, essa mesma pessoa, racista, signatária, branca, né, que tem intenções agressivas, que vai procurar justificar essas intenções pela projeção. E aí eu queria fazer só uma pausa para dizer o seguinte: pessoas brancas são racistas. Ponto. Isso não quer dizer que são mau caráteres, que são perversas, que são canalhas. A gente não deve confundir racismo, não deve levar o racismo para a dimensão moral. Porque a pessoa pode ser um bom filho, cuidar dos animais, ser vegano, torcer para o Corinthians, né? O que vocês quiserem, e ser racista também. Então, assim, é preciso que pessoas brancas assumam que elas são racistas. Agora, a grande questão é, o que é que pessoas brancas fazem com o seu racismo? Essa que é a grande questão. Porque racistas, todas as pessoas brancas são. Machistas, todos os homens são. Em uma sociedade que estrutura as relações de poder a partir de uma hierarquização de gênero, né? Então, todos os homens. Ah, mas e os gays? Também. Elas vão reproduzir o racismo. Não é que pessoas negras são racistas. Elas reproduzem o racismo. Não é que mulheres são machistas. Elas reproduzem o machismo. É muito importante a gente entender isso. E aí vem a questão da interseccionalidade, né? Gênero, raça e classe, né, são elementos, né, que dialogam, que interpenetram-se, interseccionalidade, né? Então, eu trago um exemplo muito interessante para a gente entender que a branquitude dá de presente para as pessoas brancas um negócio chamado privilégio branco. Vocês estão vendo um caso aí de um homem que em 2017 ele entrou numa festa, né, em Newcastle, e ele, veja só, ele inventou, ele fabricou de forma muito mal elaborada
uma pulseira para poder entrar num lugar, num evento, enfim, qualquer. Né? Eu quero chamar a atenção para a coisa péssima, mal feita. Quer dizer, o privilégio branco garante a você o descuido. Você não precisa ter cuidado em simular, porque o que garante a entrada é essa coisa que é imediata, que é visível, né? Porque o que que você olha para um sujeito desse, o que que você vê? Honestidade, bondade, né? Elegância, beleza, tudo nessa imagem desse sujeito aí. Ou seja, ele é branco. É isso que ele é. Tudo isso que eu falei aqui é oriundo de um conceito. Branco. A pessoa só precisa ser branca, mais nada. Né? Tem casos aí, vocês podem, né, acessar a internet, tem muitos casos. Uma mulher catarinense, que não era advogada, chegou a ser coordenadora de um curso de direito na Bahia. E um professor que fez o concurso, que concorreu com ela, perdeu, e ela foi aprovada, e ela estava lá. Depois se descobriu, enfim, ela está sendo processada, espero que seja presa e morte na cadeia. Mas, assim, é só para a gente entender que existe uma credencial de dignidade humana que abre todas as portas. E isso é atinente à pessoa branca, né? E aí a gente traz essas questões importantes para a gente falar de educação para as relações étnico-raciais, né? A compreensão de que há uma supremacia branca oriunda de uma ideologia, de um pensamento de superioridade que pessoas brancas aprendem a ter, né? Porque é isso, é sobre cultura, né? É educação para pensar assim. Então, ali a Weiner Schuckmann, né? Psicóloga, judia, branca, paulista, radicada em Santa Catarina, né? Ela vai dizer que se forma da branquitude, diz respeito a essa supremacia branca, a lógica de dominação, hierarquização e controle dos sistemas de poder, ocupando-se, então, de moldar o mundo a partir de interesses de pessoas brancas. Né? Então, assim, a gente está falando de estrutura das relações de poder. E aí eu recebo uma plaquinha de Cronos dizendo para mim, fim. Então eu vou correr e vou só mostrar para vocês por que eu estou afirmando que nem toda educação para as relações étnico-raciais é antirracista. Bom, eu vou pular aqui uma experiência que eu tive pessoal, mas eu vou só mostrar aqui para vocês, ó, esse é um livro didático. A gente está falando de um país que tem uma legislação antirracista. E um livro didático mostra qual a família é feliz. Marque com um X qual a família que é feliz. E aí tem duas famílias. Vocês estão percebendo as características dessas famílias? Qual que é a família que é infeliz? A outra imagem mostra profissões. Ligue as profissões. Quem é que está segurando uma vassoura? Quem é que está sendo colocado no imagético como alguém que ocupa uma profissão braçal, né? De caráter inferior na perspectiva do preconceito e da discriminação com respeito ao trabalho, né? Quer dizer, a gente está falando de livro didático, tá? Não foi escrito por um nazista esse livro. Foi por um educador, um pedagogo, né? E aí eu quero também mostrar pessoas que não votam no Bolsonaro. Essas pessoas que vocês estão vendo aí não votam no Bolsonaro. Poderiam estar com a gente na mesa do bar. Poderia estar com a gente discutindo educação. É uma professora e, com base na Lei 10.639, ela está se baseando na lei. Ela faz isso daí. Vocês estão vendo, blackface. Professora da rede pública faz blackface e apaga post após repercussão negativa. O que é que ela está fazendo? Ela está tentando reproduzir aquelas, não sei se vocês já viram, aquelas bonequinhas que ficam na janela lá, namoradeira, conversadeira, não sei, cada lugar tem um nome no Brasil, namoradeira, conversadeira. Ela está dizendo, olha, a cultura negra é rica, é bonita, a gente precisa valorizar. E olha o que ela está fazendo. Uma outra professora está colocando alunos reproduzindo a escravização. Reparem, a ideia é, olhem o horror da escravização. A gente precisa evitar isso. E aí submete as crianças a esse tipo de sofrimento, de humilhação, e reforça o estereótipo, né? De novo, a coisa lá. Outra professora teve a brilhante ideia também de fazer blackface para poder... Olha lá a bonequinha lá na moradeira, né?
Aí uma menina que durante a pandemia teve suas tranças cortadas pela coleguinha que dizia para ela, seu cabelo é feio e sujo, e cortou a trança, né? De novo, no 20 de novembro, 19, né, de novembro, uma professora promovendo um debate sobre o 20 de novembro, consciência negra. Aí coloca as pessoas, as crianças, simulando escravizadas, né? Aqui é também um livro didático, onde tem um capitão do mato correndo atrás, né, de crianças. E esse, para mim, é o mais importante e terrível exemplo de que nem toda educação para as relações étnico-raciais é antirracista. A gente está vendo aí um jogo, isso é um jogo, gente, um game, criado, produzido, proposto por uma professora de História da Universidade Federal do Paraná. A gente está falando de uma doutora, de uma professora doutora em uma universidade pública do sul do Brasil, que propõe um jogo onde pessoas escravizadas são perseguidas, e o objetivo é esse, perseguir essas pessoas escravizadas, amarrar num tronco e chicoteá-las. Qual é o argumento dessa professora? Que vocês façam isso que vocês estão fazendo, que vocês fiquem horrorizados. É um pouco pedagógico. É a pedagogia do horror. Eu quero que vocês fiquem chocados com isso e não sejam racistas. É essa a ideia da professora, doutora de História de uma universidade federal. Eu gosto de frisar isso. Então, vocês percebam, é preciso que haja um letramento racial crítico, porque senão essa educação para as relações étnico-raciais pode justamente fazer o contrário, fortalecer o estereótipo, fortalecer o racismo a partir de um discurso, de uma argumentação que é contrária a essa ideia que o nosso João Bosco Cacose fala, que é a filosofia Ubuntu, sou porque somos. Só posso conseguir, só posso ter, só posso ser se a coletividade vier comigo. E quem é essa coletividade? Se eu não reconheço certas pessoas como humanas, eu não me vejo nelas. Eu vejo como coisa, não como gente. Então é um princípio importante para a luta antirracista, para a educação para as relações étnico-raciais, a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia Bantu, que é baseada, né, nesses 3 pilares aí. Todas as pessoas são valiosas em si mesmas, todas as pessoas seguem-se, que são sujeitas, isto é, agentes que podem também incidir na sociedade, e os sujeitos são como tais pela relação intrínseca e imprescindível que tem com os outros. Né? Essa é a base do pensamento. E aí nós temos Fanon, né? Leitura básica para qualquer pessoa no país, né? Independentemente do curso. Tem a publicação Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um clássico importantíssimo, mas tem também Os Condenados da Terra, também outra publicação importante dele. O Fanon vai dizer que existem pessoas que são submetidas a uma zona, elas estão presas ali, a zona do não ser, né? A negação da humanidade dessas pessoas. Vocês sabem de que eu estou falando, né? E aí o Guerreiro Ramos, a gente está na academia, a gente faz pesquisa, o Guerreiro Ramos vai dizer que o problema da academia e dos estudos sobre negros é que nós tratamos o negro como tema, mas não como vida. A gente pode esticar isso e colocar todas as pessoas, né? A gente pode colocar mulheres, indígenas, né? Todas e quaisquer pessoas com as quais nós estabelecemos parceria na nossa pesquisa. Então, as pessoas precisam ser tratadas como vida na nossa pesquisa, não como tema, pura e simplesmente, né? Como aqui apregoa o nosso Alberto Guerreiro Ramos, né? E aí tem algumas referências bibliográficas. Quem quiser saber mais a respeito, a gente pode passar depois o contato, mas é basicamente isso. Não basta a gente falar em uma educação antirracista. É preciso a gente tomar peito, levar ao peito, né, e levar a sério a ideia de que é necessário um letramento racial crítico. E esse letramento racial crítico é que vai oportunizar que todas e todos nós tenhamos consciência negra, que é fundamental para que a gente possa enxergar o outro como ele de fato é, um ser humano. É isso. Muito obrigado. Exatamente, professor Valdemar. Muito obrigada. Vamos passar para o professor Anderson. Aí eu vou colocando aqui o PowerPoint dele. Anderson ou Abra? O professor Abram pediu para ser por último. Então vai ser o professor Anderson. Pode ficar aí.
nossa querida Vitória. Eu vou. Você tem falatório? Não. Você me ajuda, Dani? Tem um outro do lado. Ah, esse cara com uma apresentação. Sempre coloca o primeiro errado, né? É prática. Qual é o nome, prof? É a apresentação do PowerPoint por uma formação. É assim. E Assim. pronto, é isso mesmo, né? Cronômetro. Pode seguir. Bom dia para todos, para todas. Cumprimento à disposição de nesta sexta-feira pela manhã, o último dia da semana universitária, estamos aqui. Então, bom dia aos colegas da mesa, às colegas da mesa, à professora Norma pelo convite feito. Tá? Eu pensei numa fala, a partir do convite feito pela professora Norma, que procure embasar um pouco das políticas propostas pela COQUEM e pela Universidade de Brasília. E eu acho que ele precisa de dados, né? Ou seja, a gente pode ter boas ideias, intenções, mas também um diagnóstico é fundamental. É uma combinação, né? Ou seja, o diagnóstico sem prognóstico não funciona muito. Então, estabelecer a nossa realidade. Você está fazendo? Sim? Pronto. Compreender nossa realidade e propor ações. E aí eu lembrei de uma investigação que eu tenho desenvolvido há algum tempo, que estava nos arquivos do meu computador por conta de outras obrigações acadêmicas. Há algum tempo atrás, eu comecei a fazer um levantamento sobre a presença dos estudos africanos nos vestibulares da UNB. A ideia era compreender um pouco o perfil do ingresso na universidade, dentro da legislação federal, a Lei 10.639, e também na perspectiva da implementação desse currículo no DF, no Centro-Oeste, no Brasil como um todo. Eu somei essa pergunta outra, né, que ilustra a minha apresentação no dia de hoje. Então, e aí pensando também um pouco na minha formação. Então, eu faço um recorte, tendo a política das relações étnico-raciais, para a compreensão dos estudos africanos e o seu lugar dentro dos cursos de graduação e de formação na Universidade de Brasília. Então, eu faço um recorte dentro desse prisma maior, que é compreender o lugar dos estudos africanos dentro da graduação na Universidade de Brasília, com duas questões. Uma é pensar o perfil do ingresso. Portanto, o que sabem de África os estudantes que ingressam na Universidade de Brasília? E o que sabem de África os profissionais que saem da Universidade de Brasília formados? É claro que é um recorte, mas que eu considero extremamente relevante. Para tentar responder essas questões, eu fiz uma preliminar pesquisa no nosso sistema de graduação para entender qual é o lugar hoje dos estudos africanos na graduação. É uma pesquisa que está lacunar, portanto. Ela precisa ser aperfeiçoada. Mas, porque existem dois sistemas, né? O atual, que é o SIGA-A, e tem o antigo SIGRA, né? E acho que nem todos os dados foram migrados de um sistema para o outro. De qualquer maneira, esse é o dado concreto que nós temos. E aí há limites, tá? Quando você faz uma pergunta para o sistema, você pode colocar palavras-chave, como África, africanos. Isso pega apenas o rótulo da disciplina. Não significa que nós vamos conseguir fazer, portanto, a identificação de componentes curriculares que trabalhem com a temática nas suas emendas, bibliografias, mas que não aparecem no rótulo da disciplina. Então, isso precisa ser sofisticado, né? Uma análise de programa por programa, plano de curso, ementa por ementa. E aí a gente consegue ter um diagnóstico mais real, né? Mais concreto. De qualquer maneira, esses rótulos são indicadores de alguns problemas que nós temos. Na pesquisa que eu fiz, eu coloquei o termo África, africanos, africana, para identificar. Os componentes culturais na graduação, que estão em vigência na UNB, apenas 15 componentes trabalham com a temática. De novo, volto a frisar para não ser injusto com os colegas que abordam a temática. Não significa que são apenas 15 os componentes, tudo bem? Há componentes em que a matéria, o conteúdo, autores são tratados que não aparecem nesse primeiro recorte. Grande parte dessas matérias pertence ao meu departamento, não como propaganda, né? Mas como uma política interna. O Departamento de História tem uma pequena tradição, de desde os anos 90, ter africanistas no seu corpo docente. Mas apenas tardiamente a disciplina de História da África passou a ser obrigatória no nosso currículo. Apenas em 2009,
um curso que existe desde os anos 60. Então, em 2009, a disciplina História da África passou a ser obrigatória no currículo do Departamento de História, dos estudantes formados no bacharelado em saúde e na licenciatura em História na UNB. Então, das 15 disciplinas, nós temos 8 na História, apenas uma obrigatória. Então, não é um dado também tão relevante. Das 8 disciplinas, apenas uma é obrigatória. No conjunto de disciplinas obrigatórias do departamento, é a área que tem o menor número de obrigatórias. Por exemplo, de História Europeia, como História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, são 8 cadeiras. A África, apenas 1. Brasil, 4. América, 2. Povos originários, nenhuma. Não significa dizer que colegas não trabalham com as temáticas. Tudo bem? Na filosofia, 1. Na geografia, 1. Nas relações internacionais, também 1. Ciência política, teoria literária e literatura, e uma vinculada ao DPG, acho que é isso mesmo, o decanato de pós-graduação, também é ofertada para a graduação. Num conjunto de milhares de componentes curriculares. Isso é um dado. Eu ampliei a pesquisa também para a pós-graduação, para tentar entender como o componente África aparece também em nossos currículos. E aí a resposta foi parecida, apenas 12 componentes. E aí a história desaparece, porque o nosso programa não tem uma área específica de história africana. A matéria aparece, mas dentro de outros componentes. E aí nós temos também uma distribuição entre outras áreas, como antropologia, sociologia, de novo, a literatura, IREL, ciência política, etc. Esse é um dado que merece atenção. Até porque, entre as propostas que a atual comissão estabeleceu como meta, estão 3 muito importantes. E a professora Norma apresentou isso recentemente. A primeira delas é a criação de um componente curricular obrigatório, já discutido aqui e já pensado coletivamente, para todos os cursos de graduação da UNB, Educação das Relações Étnico-Raciais. O segundo é a criação de um departamento de estudos africanos e afro-brasileiros, que tem um curso de graduação, mas também sirva como um amparo para esses espaços de formação. E o terceiro é a ampliação da política e a aplicação, primeiro, da política de contratação de professores negros para a Universidade de Brasília. Não só aplicando os 30% do atual regramento, mas ampliando isso, se possível, num debate importante que pode ser pioneiro também para a Universidade de Brasília, para 50% das vagas em concursos para professores efetivos e também nos editais de seleção temporária para a Universidade de Brasília, para cumprir o que a lei não cumpriu. Há um relatório feito, acho que por um departamento de pesquisa da UFES, a Federal do Espírito Santo, de 2022. Ela mapeou todos os concursos ou editais abertos no Brasil em federais. A UNB, nesse relatório, que tem cerca de 1.000 páginas, aparece com 500 editais entre 2014 e o começo da década de 2020. Desses 500 editais, apenas 3 traziam a reserva de vagas para candidatos negros, porque eram os 3 únicos em que o número de vagas ultrapassava o número de 3, que era o mínimo para a aplicação da legislação então vigente. Basicamente, a Universidade de Brasília não cumpriu o proposto pela lei. Cumpriu tecnicamente e não cumpriu eticamente, porque é preciso enfrentar também quando a legislação é imperfeita, é indevida. É um desafio que nós temos também no aspecto jurídico, no aspecto também de correspondência disso. Então, são alguns aspectos que acho que são importantes, São 3 das várias metas da comissão e que acho que podem ser discutidas a partir também desses dados. Mas vamos lá. Professor? Vamos lá. Vou ter que passar aqui. E aí, os dados principais são, na verdade, do perfil do ingresso, dessa pesquisa que eu fiz sobre como o vestibular da UNB trabalha os conteúdos de história africana. E qual é a pergunta importante por trás disso? Qual é a resposta importante por trás disso? Primeiro, que é uma lei federal, desde 2003, que tornou obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira, a Lei 10.639. Mesmo que a lei de 2008, 11.645, complemente ela, a lei continua vigente. Em 2004, essa lei foi complementada por um parecer da professora Petronelia Gonçalves, que agora também aparece num importante prêmio nacional de reconhecimento da Secretaria de Educação, que implementam a lei,
no Conselho Nacional de Educação, ela emitiu um parecer que até hoje é uma referência para a implementação desses estudos. Então, desde 2004, temos também um parecer do CNE sobre o tema. São 20 anos, portanto. 22 anos da lei, 21 anos do parecer. É compreender como que a educação básica no Brasil implementou esses conteúdos e como a universidade tem um papel importante na obrigatoriedade dessa implementação. A universidade vai figurar no Brasil inteiro, e o Enem, a partir de 2010, 2011, com esse papel, também como um currículo prático. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, nós temos as diretrizes curriculares, mas muitas vezes escolas vão propor as suas atividades a partir daquilo que os vestibulares da FUVEST, da FAPERJ, o vestibular da UNB no Centro-Oeste e o Enem, nacionalmente, estabelecem como conteúdo. Então, isso é um dado importante para compreender como a Universidade de Brasília influencia, por exemplo, colégios públicos e particulares, não só aqui, mas em todo o Centro-Oeste, na implementação da lei. Se você não cobra, por exemplo, questões sobre história africana, literatura africana, geografia africana, sociologia africana e aí por diante, os professores sentem-se desmotivados a aplicar o conteúdo em sala de aula. Há um compromisso ético, legal e epistêmico. Mas, muitas vezes, no calor do dia a dia, a inexistência do conteúdo no vestibular faz com que você trabalhe esse tema de maneira mais passageira ou secundária. Então, a minha pergunta foi entender como no vestibular da UNB isso também aconteceu. Vou tentar concluir em 2 minutinhos, tá? O meu recorte, portanto, foi de 2004 a 2022. Eu atualizei recentemente para 2024 e os dados não mudam, tudo bem? E aqui algumas coisas importantes, a mudança do próprio vestibular. A partir de 2010, o vestibular ganha uma nova configuração na UNB, né? Ou seja, o vestibular é feito, portanto, era feito, né, pelo CESP e hoje é feito pelo SEBRASP, que é uma parceria, portanto, foi um know-how de avaliação que a UNB criou e que em 2010 ou 14, agora não lembro, saiu da universidade e passou a ser uma OS, hoje não é nem mais uma OS, né? Ela tem uma outra condição jurídica, mas que ainda continua a realizar o nosso vestibular. Então, a ideia seria que a universidade também propusesse ao SEBRASP, nas suas bancas, estabelecer um tipo de limites, de cotas, para que os estudos africanos e a questão das atividades sociais apareça também no vestibular de maneira obrigatória, não, portanto, dependendo de quem faz a prova, mas como uma política de implementação. Então, em 2004 a 2022, você tem uma mudança do perfil do vestibular. O vestibular era aplicado 2 vezes por ano na UNB, e a partir de 2010, se não me engano, ele passa a ter apenas uma edição. Então, o mudado precisa estar mais para frente, tá? Então, ele passa de 2 para uma edição. Não podemos esquecer que também há o PAS, concomitante a isso, desde 96 a UNB tem o PAS, e aí ele não entra aqui, é só o vestibular. Então, separei aqui algumas capas para mostrar. Aquela ali é o primeiro vestibular feito a partir da aprovação da política de cotas na UNB, né? Era aprovado um ano antes, em junho de 2023, e o primeiro vestibular vai ser em junho de 2024, né? Um ano depois. Essa segunda capa é do vestibular que tem a maior quantidade de questões vinculadas aos estudos africanos, são quase 20 itens, isso vem em 2005. Eu acho que, nesse momento, é um reflexo da tentativa de implementação da lei, e vai ser a única prova com esse perfil. Ou seja, acho que o CESP pensou nisso e depois ele recuou. Não sei se pelo impacto que teve na prova, na repercussão dentro dos sistemas escolares no DF, mas... Simbólico. Em volta, né? Eu acho que é isso também. E aqui, por fim, uma última capa que fala, 2006, onde a capa vai ter a temática do vestibular da África, né? E aí o caderno vai ser todo temático, mesmo que a temática acaba fugindo dos conteúdos, né? Mas vamos lá, eu tenho alguns dados para passar para vocês. Eu fiz algumas questões, né? A primeira é saber como que, entre os vários itens, os estudos africanos apareciam. E aqui eu não vejo diferença entre história africana, literatura africana, geografia africana, sociologia africana. Se a temática envolvia a África, os africanos, eu computei como estudos africanos. E aqui na história, no caso específico, itens sobre história do Brasil e história da Europa.
Então, eu peguei os dados do primeiro vestibular de 2004 até 2022, com uma lacuna entre 2020 e 2021 por conta da pandemia. Não ocorreu o vestibular nesse período, tá? E depois ele foi retomado. Aqui tem alguns dados, tá? Quantitativos, né? Por exemplo, se for pegar um comparativo, né, por ano, etc., eu peguei a barrinha em marrom escuro seriam os sul-africanos, em marrom mediano e marrom mais claro, né? História do Brasil e história europeia. Então, repare que no vestibular existe aqui uma predominância de conteúdos da história europeia, seguidos de história do Brasil e com uma pequena quantidade de história africana. Em alguns vestibulares, 0 itens, portanto, nenhum item tratava da história africana. Em alguns, pouquíssimos, né? 1 ou 2 itens. Há 2 momentos aqui de fuga. Aqui até 2010, tá? O vestibular de 2005, o segundo vestibular, que é aquele da capa, onde você tem quase uma paridade de itens entre história africana, brasileira e europeia. E aqui, no 2010, onde história africana supera a história do Brasil, mas não europeia. Na década seguinte, os dados não mudam muito. Então, você tem sempre uma pequena quantidade de itens de história africana. O ponto fora da curva é o vestibular de 2011, onde é uma quantidade de quase próxima a 10 itens, né? Mas em outros momentos cai a 0 de novo, como em 2012, 2013, 2014, e a partir daqui, em 2014, o vestibular passa a ser apenas uma versão. É isso aqui, tá? Apenas com uma edição anual. E aqui, apenas em 2018 e 2019, a história africana vai superar a história europeia, aqui iguala-se, aqui ela supera, no vestibular da UNB. E depois ela volta a desaparecer, 22, 23 e 24. Aqui é uma outro gráfico apenas com uns itens, né? Sobre qualquer temática de estudos africanos, qualquer temática. Ou seja, aparece a ideia do continente, ou de pessoas plantadas da África, e aí há sempre conexões, às vezes, com a diáspora africana, mas procurei priorizar os sud-africanos para que tenha um dado mais limpo aqui, né? Então, em vários vestibulares, simplesmente não aparecem itens, né? 000. Quando aparece, quase sempre são 2 itens, 1 item, 2 itens, né? E há pontos fora da curva. Justamente em 2005, quando são 20 itens. Depois, em 2010, 4. 2011, 8. 2013, 3. E aqui, 2018, 19, com 5 itens. Lembrando que a quantidade de itens da área de ciências sociais vai diminuindo, tá? No vestibular. A prova diminuiu e a quantidade de itens também, tá? Aqui é um outro dado, pensando a totalidade. Eu computei aqui, foram mais de 3.100 itens, tudo bem? Nas provas. Porque tem língua portuguesa, tem língua estrangeira e ciências sociais. Desses, 415 tratavam da história europeia, 316 história do Brasil e apenas 60 de estudos africanos. E aí de todas as áreas de novo, não apenas de história. Com recorte por área agora, na filosofia, nenhum item, né? A partir de 2008, com a lei federal, filosofia e sociologia também passam a figurar no vestibular da UNB. A partir de 2009, né? A lei de 2008, e em 2009, sociologia e filosofia entram no vestibular da UNB. Filosofia até hoje não teve um item sequer de história de filosofia africana. O componente história, artes, né? Que é um item híbrido, 2 itens. Língua portuguesa, 2 itens. Sociologia, 2 itens. Um item híbrido de história e geografia, 4. Apenas artes, 5. Geografia, 19. E história, 26. Para compreender como as áreas participam disso aí. Acabando. Aqui, por uma classificação, digamos assim, de valor, portanto, ou de tema trabalhado, né? Apartheid, ditaduras, subdesenvolvimento, tráfico, escravidão, Estado, sociedades, impérios, conflitos e guerras, artes, música, religião, portanto, com recortes temáticos para compreender qual é o tipo principal de item que aparecia na prova. Né? Ou seja, e aí isso leva a uma segunda resposta, que são os itens de aspecto positivo ou negativo sobre a história africana. Então, daqueles 60 itens, né, localizados, quase isso, 20 deles traziam uma visão positiva da África e 34 ali, meu óculos não tá bom, 34 uma visão negativa, e eu fiz, né, sobre a África. E aí, para exemplificar como é que eu classifiquei esses itens, né, aqui tem 2 exemplos, tá? Vou ter que levantar porque não vou conseguir nem
Aqui um exemplo de um item que eu considerei positivo, no vestibular da Olimpíada de 2018. É um texto sobre o filme Pantera Negra, e aqui há 2 itens, portanto, que eu considero com caráter positivo, ou híbrido, né, que não impactam, portanto, no olhar sobre a história africana negativamente. A história africana é marcada pela existência de importantes estados, impérios e civilizações, detentoras de grande diversidade e de estruturas societárias e culturais, tais como o Egito faraônico e os reinos de Kush, Gana, Mali, Songhai e Congo. Então, é um item que ele tem uma abordagem positiva da história africana. As ações coloniais europeias na África começaram antes da Conferência de Berlim, e apesar das resistências africanas, grande parte do continente estava submetido ao controle colonial quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, sendo a Etiópia uma das poucas exceções. Esse eu considero um item mediano. Vincula a África à ideia da experiência colonial, à dominação colonial, mas também à resistência. Então, tem a, né, mencionei a Etiópia como um espaço. E já como caráter negativo, selecionei esses 3 itens aqui da prova do vestibular de 2013. A respeito da escravidão ao longo da sua humanidade. A escravidão é um tema que tem que ser trabalhado, ele é um passado sensível, tem que ter as suas responsabilidades reconhecidas e apuradas, no passado e no presente. Mas vincular a história africana e a brasileira apenas da escravidão é um equívoco. Ela é uma rasura, ela é uma marca. Ela não é a história africana e não é a história também dos povos diaspóricos ou afro-brasileiros. Ou seja, ela é uma marca apenas. É um ponto de passagem. E esses são os 3 itens que associam a África a essa imagem, quase exclusivamente, né? Antes do estabelecimento do tráfico transatlântico de escravos, e aí a categoria, hoje em dia, já é mais empregada, né? São escravizados. No século XVI, havia no continente africano homogeneidade cultural, como se pode depreender da predominância da família linguística banto nas sociedades norte e centro-africanas. O item está errado, eu espero, né? Mas, enfim, não constitui o gabarito, mas apenas para mostrar esse aspecto. Anteriormente à colonização europeia, o comércio de escravos era praticado na África, em rotas que cruzavam o Saara, o Mar Vermelho e o Oceano Índico. O que era? É um dado histórico, é um fato histórico, mas apenas associar a África a isso é um equívoco, reforça um estereótipo. E, por fim, no Brasil colonial, os escravos de origem africana trabalhavam em diferentes setores da economia, como agricultura, mineração, artesanato e comércio, bem como exerciam serviços domésticos. Ok, mas, de novo, a história africana e a afro-brasileira associadas apenas à questão da escravidão ou do tráfico. Marca esse período. Enfim, a ideia, portanto, é que a gente possa estabelecer políticas em todos os sentidos. Para o ingresso, para o egresso, para a contratação, para a permanência. Eu acho que esses dados podem revelar, pelo menos, alguns aspectos possíveis, né, para enfrentamento dessas questões. Desculpe ultrapassar o tempo. Obrigado. Bom dia. Obrigada, professor Anderson. Vamos passar para a Vitória, que é grande aliada ao NEAB durante muitos anos. Bom dia a todos. Vou fugir um pouco da lógica do que estava sendo dito, mas trazendo uma contribuição baseada na minha pesquisa de TCC. Eu fiz um levantamento histórico e bibliográfico dos cursos de Ciências Naturais, que é o meu curso de formação. E aí eu levantei todas as universidades federais que tinham o curso de Ciências Naturais e como as questões raciais estavam presentes no currículo de formação. Não fugiu, não, tá? Então, tá no... né? E pensando no ensino de ciências, pensando como afeta a formação do estudante. Eu venho do campus de Planaltina, onde é um campo majoritariamente negro, e tem uma contribuição maior ainda por conta dos estudantes calungas quilombolas que estão presentes. Tem o curso de Educação do Campo, apesar de não ser o curso específico que eu pesquisei, que está no meu trabalho, mas foi um curso que eu também pesquisei e que não tem nenhuma disciplina obrigatória de questão racial, nenhuma, num curso de Educação do Campo. E aí, como isso afeta a formação desse estudante. E
pesquisando, eu pesquisei os PPCs das universidades do curso para conseguir entender de qual maneira era abordado e se tinha a temática de questão racial, se a lei estava sendo usada, se tinha as diretrizes. E das 56 universidades, 4 têm disciplinas obrigatórias no curso de Ciências Naturais. E quando aparece, é de maneira transversal, citando a bibliografia, que na bibliografia tem alguma coisa racial. Então, e de fato, confirmou a hipótese que isso afeta a formação do estudante. E aí, pensando, eu pesquisei onde estavam também essas universidades. Né? O curso de Ciências Naturais está muito relacionado à cidade do campo, às cidades menores. Então, por exemplo, em Planaltina tem muito uma cultura da agricultura familiar. Então, majoritariamente também são populações negras. O curso de Ciências Naturais é formado por estudantes negros e que não tem representatividade e que ainda é abordado muito numa ideia de que essa ciência ela é neutra, e ela não é neutra, ela precisa ser dita, ela tem cor. Os ensinos que são passados, os saberes tradicionais, não está incluído em nenhuma disciplina. E pensando nisso, levantando essa crítica, falando do meu próprio campus, onde tem 4 professores negros, e sou muito grata à minha orientadora, que é a Betinha, né, Elizabeth Mamed, com quem me orientou e que pôde me acompanhar durante esse trabalho, né? Tenho muito... Ela faz parte da comissão, mas está em outro evento hoje, infelizmente. Exato. Está tendo muitas atividades hoje, então a Betinha pôde me acompanhar e a gente levantar essa crítica para o próprio campus. Então, o meu curso, o PPC dele era de 2017, onde não tinha nenhuma questão racial no currículo, tinha a ideia de um coletivo negro, de professores negros da universidade, que propuseram, a gente vai criar uma disciplina. A bateria está acabando. A gente vai criar uma disciplina, mas pandemia e tudo mais, não teve essa efetivação. E aí, ano passado, no colegiado, decidiu que hoje, de fato, o curso de Ciências Naturais tem uma disciplina obrigatória de questões raciais, obrigatória no primeiro semestre. Foi acabar vinculando com como se fosse uma disciplina de extensão, mas que entrou. Foi possível entender que, depois de uma crítica, a gente conseguiu trazer uma disciplina. Eu levantei a pesquisa pelo EMEC, né, pesquisando nas universidades, os acessos aos PPCs das universidades eram muito desatualizadas, assim, então foi muito difícil também entender se estava desatualizado porque está desatualizado ou porque não teve disponibilidade, de fato. Então, assim, teve PPC de 97. Tá vendo isso aí? Então, você pensa, se até hoje, então realmente não era possível encontrar as questões raciais com o PPC totalmente desatualizado, assim. E alguns muito difícil de achar, de ter que entrar em contato com a universidade, nos colegiados, poderia enviar e olhar esses critérios, entender. Não tem abordagem. Aí tinha alguns mais atualizados de 2021 que não tinha nenhum tipo de abordagem, né? Então, foi perceber que realmente a falta de disciplina obrigatória, a falta de letramento racial, a falta do cumprimento, de fato, da lei, ainda não existe dentro do ensino de ciências, né, que foi a área com quem eu estava pesquisando. Então, é uma pesquisa grande, mas foi muito interessante de conseguir perceber que, de fato, o conteúdo era sempre apresentado de forma transversal, a inexistência de disciplina, as universidades federais completamente desatualizadas, e como isso afeta, né, a nossa trajetória na formação, de como isso... Eu digo, né, no meu próprio campus, eu tenho a Betinha e o Paulo Gabriel, que são professores negros que estão ali, que articula, que consegue trazer, que tem uma movimentação dentro do campus. Mas, de um modo geral, a professora de biologia já virou e falou, mas para que eu vou falar de preto na biologia? Qual o sentido? Você fala assim, tem sentido, tem necessidade sim, não é por acaso. E é justamente por esses motivos
que a gente tem uma desistência, não tem um reconhecimento, não tem uma representatividade dentro do campo. E aí, quando a gente pega os estudantes quilombolas, calungas da LEDOC, do campo, de falar, não, eu sei o nome dessa planta, eu sei o uso medicinal dessa planta, mas eu não posso falar porque não tem escrito em um livro, porque ninguém disse que eu poderia usar, eu referenciar. Então, a gente tem, inclusive, do NEAB também, o professor Dib, né, que está ali na FUP, que traz esse posicionamento do você vai escrever, você vai falar, e a gente vai fazer a referência baseado nesse saber, de como é importante a gente realmente trazer os saberes tradicionais para dentro da universidade também. Então, com a ampliação dos polos, né, e o Polo Calunga, eu fiz parte nos últimos 2 anos, a gente pôde fazer uma das atividades que chama Olhar Calunga, que era uma atividade baseada na fotografia de espécies de animais e plantas. E os estudantes fotografavam esses animais, essas plantas, e fazia o ciclo ecológico da vida, de como se baseia, de como é possível entender esse saber, de que esse pé de manga, essa folha de alguma coisa faz chá, mas ele tem um nome científico, e de conseguir ensinar através do conhecimento da própria comunidade. Então, esse lugar de pertencimento, esse lugar de representatividade é muito importante. Então, quando a gente chega hoje nas comunidades, é assim, é isso, eu vou fazer o vestibular e vou entrar na universidade, porque eu sei do que eu estou falando, né? E a gente precisa mostrar que a universidade está aberta a receber também esse conhecimento. Porém, quando a gente entra, não tem referência, não tem esse conteúdo, não tem esse apoio, não tem essa dimensão e acaba... Então tá, então vou tirar essa questão racial e não vou falar porque eu não vou ter. Mas é importante a gente aprender a se posicionar, a falar. Então, a minha contribuição para a mesa de hoje era sobre essas questões, né? Que o ensino de ciências, sim, ele é racializado, ele pode ser racializado, ele precisa, né? Então, a gente precisa, de fato, incluir conteúdos raciais dentro do próprio ensino de ciências. Obrigado. Sou Abra, só um momentinho. Tá bom. Vai puxar mais. Bom dia, agradeço demais o convite. Primeiro, para participar da comissão e segundo, para participar da mesa da professora Norma. Eu chego aqui com a perspectiva linguística, professor dos Estados Unidos, branco, filho de família judia, pai enfermeiro, feliz. Que, então, na minha criação teve vários desafios, as normas, os padrões, mas uma educação da meritocracia ao mesmo tempo. Que meus pais acreditavam muito, assim, que se dedicando, estudando, todo mundo tinha as mesmas chances e a gente não devia enxergar a cor. Então, eu estou num processo, eu vou dizer assim, mais ou menos da universidade, de me racializar e enxergar a cor, enxergar essas diferenças, os privilégios, as desigualdades. E a linguagem tem um papel muito importante nisso. Então, meu foco, eu acredito que a Norma vê o meu potencial para participar, para contribuir, justamente por essa perspectiva do papel da linguagem, tanto em perpetuar desigualdades, como em fazer movimentos contra-coloniais, decoloniais, de tentar criar uma sociedade mais justa, mais saudável para todos. Então, vou tentar, a Norma também me convidou, então, para participar como professor colaborador de um curso, curso não, desculpa, matéria,
que a maioria da plateia vem dessa matéria, que eu vou tentar chegar a um momento para eles falarem um pouquinho da sua experiência conosco, tentando realizar exatamente o que a comissão pretende propagar, cultivar para a universidade toda. Então, eu vou só citar algumas ações que fazem parte do meu dia a dia, do que eu faço na UNB, e ele vem, esses movimentos que eu faço, começaram por perceber discriminação dentro do que é ser professor de inglês, e a legitimação de certos perfis raciais dentro da profissão toda. Obviamente, assim, não estou dizendo, mas, né, assim, da branquitude ser valorizada dentro da profissão de professores de inglês. Inclusive, no nosso curso de letras em inglês é muito difícil encontrar professores negros. E não é só no nosso curso. No Brasil, né, participo de eventos, congressos. Já trabalhei no MEC, por exemplo, no Ministério da Educação. É muito estranho você entrar no Ministério da Educação e ver tão pouca diversidade racial. Então, como pessoas que aprenderam inglês depois de adolescência, sentem uma grande discriminação por não por ter sotaque, basicamente, né? Tem esse ideal de um professor nativo, branco, e que fala certo sotaque ou certos sotaques, e o que não, né, uma exclusão total de quem não e cultiva uma sensação de inferioridade de professores brasileiros de inglês, por exemplo, que está documentado faz mais de 20 anos e continua com uma idealização do professor nativo que atrás dessa categoria de professor nativo é um professor branco, né? Então, algumas coisas, vou tentar ser mais rápido, mas algumas coisas que eu faço, que logo no primeiro dia de aula eu falo dos meus desejos antirracistas, contrarracistas, pergunto para a turma, faço um questionário para saber um pouco sobre como as pessoas se identificam racialmente, sexualmente, religiosamente, de onde vêm, onde moram, se vêm de longe, se moram aqui no plano, etc. Aí eu pergunto. Então, estou tentando, fazendo esse movimento antirracista, o que vocês acham disso? O que você acha disso? Você concorda, não concorda? E sempre é unânime que todo mundo concorda, vamos fazer isso, né? Então, essa matéria de inglês, vamos, então, embarcar em movimentos antirracistas. Antirraciais, não, antirracistas. Que para mim é um alívio, né? Mas ainda não sei como eu vou lidar o dia que o aluno me dizer que não. Que isso é uma aula de inglês, eu não quero saber desse tema, isso é outra coisa. Mas até o momento, né, já faz uns 5 anos que eu faço isso sempre unânime. E, então, essa questão da representatividade. Então, quem fala inglês? Quem é um falante de inglês legítimo? Então, tento apresentar essas professoras maravilhosas, geniais, como que é pouco comum você enxergar no dia a dia professores de inglês negros, né? Então, já começando daí, a Jamila Laiska, ela fala de como ela tem 3 maneiras de falar inglês, então, dependendo de como ela está falando, e isso partiu de uma experiência de alguém tentar elogiá-la. Acho que tem a ver até com uns aspectos da fala do Babá, que a pessoa diz, no ônibus, né? Nossa, mas como você fala inglês bem? Aí era a pessoa achando que está elogiando. E como assim? Você está percebendo que por ser negra eu não posso falar inglês bem? Né? Então, é um momento assim de desestabilizar um pouco a noção que temos do que é falar bem, né? Então, ela fala muito bem na universidade, como ela fala muito bem com os amigos, como ela fala muito bem com os pais que são de Trinidade e Tobago, por exemplo. E a Cassandra da Silva, nosso colega da UFRB, eu gosto muito, ela trabalha com a questão de racialização de professores de línguas e de inglês aqui no Brasil. Eu acho importante
tão importante a presença dela e mostrar para os alunos, vocês, né, temos pelo menos, né, uma pessoa representativa que é professora de inglês universitário. E que trata disso, que trabalha com isso, estamos crescendo com os trabalhos dela. E muitas vezes a gente fica um pouco desesperado, assim, mas esse papel de inglês no mundo né, então vamos fazer outra coisa, né? Não vamos, mas eu gosto muito de apresentar as ideias do Bell Hooks para mostrar podemos usar, não é uma questão de sim ou não, é uma questão de como a gente faz, como a gente se posiciona, que atitudes, como o Danilo falou antes, que atitudes estamos cultivando, estamos nutrindo enquanto somos trabalhando com línguas, né? Eu digo, estou falando de inglês, mas português também é uma língua europeia com perspectivas europeias embutidas, né? Espanhol, francês, etc. Então, o Bell Hooks fala de usar inglês, aprender inglês para a resistência também. E isso não quer dizer que é tudo ou nada. Então, enquanto estamos resistindo também o fato de estar falando inglês e ensinando inglês, trabalhando com inglês, também está perpetuando, né, o poder imaginário dessa língua. E isso faz parte do meu processo também, de tentar lidar com essas contradições que vivemos e não pensar assim, tipo, tudo certo ou tudo errado. Não, no certo está embutido o errado, no errado também pode estar embutido o certo, e como lidar com isso, né? Eu acho que já falei demais, mas então, parte desse processo, então, é empatizar muito as autobiografias linguísticas dessas pessoas, dos estudantes, das estudantes, a minha também, e a gente se colocar com mais reconhecendo nossas histórias, reconhecendo nossas experiências, reconhecendo de onde somos, e valorizando muito mais isto em detrimento ao que eu entendo como um policiamento gramatical e um julgamento, assim, essa pessoa não está conformando a minha expectativa do padrão normativo do inglês, português, espanhol, etc. Né? É um posicionamento diferente. Vamos passar. Ok. Essa capa de livro é da editora da Universidade Federal de Bahia. Foi um presente que eu ganhei de uma colega que é amiga de uma das contribuintes para o livro, Black Matters Matter, que é como assuntos negros importam, que vem do movimento Vidas Negras Importam, né? E então ele foi criado justamente para tentar oferecer uns subsídios, uns recursos para cumprir com a lei 10.639 de 2003. Então, com isso, apresentei o livro num laboratório de criação de materiais didáticos. A turma gostou muito e uma das alunas gostou tanto que oferecemos um curso de inglês não é bem com base no livro, mas é com base em levar assuntos, o temático da cultura negra para aprender inglês e a gente usa, então, esse livro como fonte de recursos pedagógicos. E com isso, então, eu estou tentando cultivar, né, posturas outras. Então, parte disso é, como eu falei, enfatizar muito mais princípios e valores e nossas experiências, nossos sentimentos, nossos afetos, em detrimento a uma padronização e um policiamento do que, né, seria o certo gramaticalmente, ou, né, o uso da linguagem. Então, isso é fazer uma reflexão sobre o que é a língua, o que é a linguagem, né? Repensar, porque nossos conceitos, muitas vezes, vêm desde a colonização implementados para perpetuar posições de poder, né? De certos grupos, né? Dos grupos dominantes. E já estive em congressos e a pessoa diz, mas se você não ensinar o padrão
entre as, eu não vou chamar de culto, né? Porque eu não considero culto, mas o padrão normativa. Então, você está sendo racista porque você está negando você está negando acesso a isso para seus alunos. Aí não estou de acordo. Eu acho que não estou negando, não. A pessoa, se eu quero me inserir numa comunidade de uso da linguagem e vou reconhecer. Então, para participar desse espaço, eu preciso usar a língua de certa forma, e eu vou me adequar, eu fazer umas concessões emocionais, intelectuais, políticos, para usar como a Bell Hooks faz. Mas, eu tenho um amigo, professor doutor de geografia, negro nos Estados Unidos, que ele não fez esse movimento, não. Ele reconhecia, estou no espaço na universidade, eu falo da mesma forma que eu falo com minha família, com meus amigos. As pessoas não gostam, incomoda horrores nesse espaço, mas eu não vou mudar. Eu vou continuar falando assim. Então, é um grande exemplo, meu amigo Del. Tem outros exemplos de pessoas de outros perfis raciais e étnicos, mas meu colega e meu amigo da comunidade negra que se firma nessa posição, eu admiro demais ele. E eu vou contar outra história rapidinho que tem a ver com isso, que um colega, professor, doutor de Química da Nigéria, que foi bolsista nos Estados Unidos. Um minuto só. Bom, então depois eu vou contar para vocês, mas era para eu ser professor dele, foi colocado pela universidade, ele foi bolsista na universidade, então você vai ser professor de inglês dele. Aí eu cheguei, como que você é professor de uma pessoa que está usando inglês na escola desde 5 anos de idade, usou inglês na escola, toda a vida acadêmica, é professor, doutor de química, e vocês vão me dizer que tem alguma coisa errada com o inglês dele? Eu fiquei ofendido. Mas, então, assim, tem situações assim que a gente conta no nosso dia a dia, que eu acredito que são ideias, conceitos um pouco diferentes do comum que estamos acostumados, que é conformidade. Fala inglês assim, inglês certo é isso, português de novo. Só que é muito de padronização e imposição de normas, né? E você tem que se adequar àquela norma para ser aceito, senão é excluído, você não avança. Ok, então vamos lá. Eu gosto de uma ideia do Suresh Kanagaraja, que é de Sri Lanka, que ele fala de o que ele faz como professor de inglês, nutrir a disposição para a diferença. Então, a diversidade linguística é incrível, é fantástica. Se eu vou me aproximar a alguém já com a ideia que o inglês certo ou errado, vou me afastar. Mas se eu digo assim, eu estou aqui para me comunicar, estou aberto à diferença, então podemos, outra postura que pode ser bem mais saudável, meu bem. Então, acabou meu tempo, mas como sou o último, podemos ouvir da turma sobre a experiência conosco na matéria de relações étnico-raciais, língua e justiça? Vamos abrir o diálogo agora, né? Tá bom. Como falar, a gente pode fechar, então, a gravação do Teams, porque a gente não vai conseguir ouvir. Muito bem. E a gente vai abrir para perguntas também. Maravilha. Eu gostaria muito